Bom, galera, hoje a gente vai ver aqui o vídeo sobre o tal do curso do Todinho. Eu não sei quem que é esse tal desse Todinho, mas eu vi uma época um pessoal cancelando ele no Twitter, porque supostamente aí ele era transfóbico, né? E eu vi uns prints assim, mas vi tudo meio por cima, não sei qual que é a veracidade. Então, quando falaram que estavam cancelando o Todinho de novo, eu achei que era por causa disso. Mas aparentemente é por causa do curso dele, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que rolou. Não sei pra que ficar vendendo Opa, curso. meu nome é Reply e hoje eu vou falar sobre educação, respostas e como a gente pode discordar das pessoas sem brigar. Então, como vocês podem ver pelo título ou pela thumb, que eu ainda não decidi como vou fazer no momento que eu escrevo esse vídeo, dá pra reparar que eu decidi responder o vídeo do Todinho. Mas já se preparem pra ficar entediados se vocês vieram atrás de sangue nos olhos ou brigas. Eu apenas discordo nesse vídeo de muitas coisas que ele disse e eu quero apresentar a minha resposta pra vocês. E com isso, vocês podem decidir qual ponto de vista vocês preferem, sendo as pessoas gentis que eu tô cultivando aqui na minha comunidade, sem atacar ninguém e argumentando de forma civilizada, beleza? Ai, Reply, mas se não é pra brigar, pra que fazer um vídeo? Porque eu acredito que ele tá espalhando um pensamento que eu não quero que se prolifere na minha comunidade e no pessoal que me assiste mesmo. E eu tô vendo ele ser dito aqui e acolá. Então é uma boa oportunidade pra educar o meu público, porque esse vídeo é sobre isso, é sobre educação. Na real, eu fui fazer uma live na maior paz da minha vida. Ah, não, aqui tá liberado. Baixaria nos comentários, tá liberado de xingar, né? Só tá liberado discordar de mim e me xingar. Que eu vou mandar você se matar, entendeu? Eu vou mandar você pro caralho. Aí depois vem achar ruim, vai ficar reclamando no Twitter, né? O que eu mandei você de arrasta pra cima, não, tá? O que eu mando de novo. Mando de novo. E aqui é assim. Chega alguém que fala assim, não, eu concordo com o Todinho. Aí você pode ir lá e comentar assim, então vai se fuder, seu filho da... E brigar vocês aí. Entendeu? Eu adoro ver barraco nos meus comentários. Quando começa a brigar assim. Se começa a falar muito, aí eu vou lá e excluo o comentário porque eu não aguento mais notificação das pessoas brigando. Mas se tá ali, eu só fico olhando assim. Eu adoro quando as pessoas comentam no meu TikTok e começam a brigar. Eu amo. E 10 pessoas vieram me perguntar o que eu achava de que ele tinha lançado um curso. Então, realmente me deixou preocupada que esse tipo de pensamento começasse a circular na minha comunidade. E só pra me adiantar o hate, que geralmente são 3 tipos de comentário, sim, o cara é 10 vezes maior que eu em views e blá blá blá. Se fosse pra fazer por inveja, eu faria sobre pessoas que são maiores do que ele. Sobre minha propriedade do assunto e pra quem precisa de carteirada inútil, eu tô quase me formando em mestre em pedagogia pela USP. Então eu estudei o suficiente pra poder dar meus 2 centavos sobre o tema. E sobre a louça pra lavar, esse é um comentário machista, então nem precisa ver o vídeo. Afinal, vai ser só uma mulher dando opinião. Mas se você ainda tá aqui e decidiu me dar uma chance, vamos nessa. Cria um curso que eu pagaria com certeza. Sério, seu jeito de explicar as coisas é muito simples e direto. O começo do vídeo é o padrão. Ele introduz o tema do vídeo com comentários elogiosos sobre a didática dele. Padrão de marketing, nada de errado nisso. Aí, na segunda frase, ele já vai soltando a primeira mentira dele, que ele mesmo vai desmentir mais pra frente no vídeo. Qualquer vídeo que for editado por alguém com mais de 2 neurônios é melhor que a escola, é o que ele vai dizer. Eu ensino melhor que a escola. E eu nunca deixei isso subir a cabeça, porque qualquer vídeo no YouTube que tem um roteiro e seja editado por alguém com mais de 2 neurônios é melhor do que a escola. Dá de relevar agora, porque é alívio cômico, né? Aí ele vem dizendo: porque a escola é um ensino ultrapassado que já passou da hora de ser extinto. Você fica meses pra aprender algo que você aprenderia em 10 minutos no YouTube. Bicho. Tipo o verbo to be. Esse argumento do verbo to be é um clássico. E é verdadeiro. Todo ano chega um professor de inglês voltando no mesmo tema. O engraçado é que esse argumento nunca é usado para exemplificar logaritmo, soma fatorial, porcentagem, advérbio, sujeito, predicado, vírus, como funciona uma infecção bacteriana, círculo de Krebs e meio que 90% das matérias. Porque se você pensar bonitinho e olhar a grade curricular do pessoal que estudou antes do novo ensino médio, tirando inglês e sociologia, nenhuma outra matéria da grade tem tempo de se repetir. Passou de ano, é isso. Ou você aprendeu, ou vai se ferrar no vestibular. Desde que eu tava na escola, eu questionava essa forma de aprendizado que a sociedade simplesmente normalizou. Porque eu não fazia absolutamente nada na aula, nem copiava as lições na lousa e sempre tirava nota boa. Quando tinha alguma prova, as perguntas eram tão fáceis que era só estudar 2 dias antes. Chegava a ser ridículo. Agora ele usa um argumento pessoal para justificar o porquê a escola é ultrapassada, julgando a experiência geral baseado nele mesmo. Isso meio que não é a realidade de todo mundo. Se fosse, todo mundo passaria com 10. Mas eu tenho certeza
certeza que o Todinho tinha colegas que reprovavam. Dizer que o ensino é ultrapassado baseando experiência geral em pessoal é um argumento bobo, para não dizer que é fraco. A escola precisa abranger todos os alunos, e a média de QI no Brasil é 83, o que significa que a escola precisa ter um nível de ensino que também abranja quem tem 83 de QI. Então você é obrigado a aprender como uma pessoa de 83 de QI. E se você não tem ideia do que esse número representa, um orangotango pode chegar a ter 90 de QI. A grande ideia do QI, uma média. Cara, Então, galera, foda. eu sei que o Todinho se coloca acima da média durante o vídeo inteiro, mas não é assim que QI funciona. Primeiro de tudo, média de QI de qualquer país é 100. 100 é a nota média. Dizer que a média é 80 é comparar a média de um país com o outro. E confiar numa fake news aleatória que não explicou o conceito direito. Você tirou mais que 100 no seu país, você tá acima da média. Tirou abaixo, tá abaixo da média. Segundo os testes de QI, os de verdade no caso, eles são considerados ultrapassados pela pedagogia. Faz mais de 40 anos que não se usam exames de QI para medir a inteligência das pessoas. Porque ele não qualifica e nem aborda todos os tipos de inteligência que já foram descobertos, que eu falo nesse vídeo aqui. Esse teste específico só julga sua capacidade de performance em um tipo de inteligência específico, que adivinha, é completamente gabaritável, sendo que ele surgiu com o motivo de identificar crianças que estavam abaixo da média, e não foi feito para identificar pessoas acima da média ou medianas, e nem era para ser aplicado em pessoas que hoje em dia a gente chama como neurotípicos. Já é comprovado, por exemplo, que pessoas brancas, ricas, saudáveis e europeias tiram os melhores resultados nesse tipo de teste, justamente porque eles têm acesso a melhores escolas, têm professores particulares, não têm que passar por ensino à distância, possuem escolas de qualidade, com alimentação de qualidade, professores motivados e geralmente um lar estável. E tudo isso influencia no quanto que você performa bem em uma prova de múltipla escolha. Se você pegar um teste de QI e aplicar no Quênia, coisa que já foi feita, os alunos de lá não fazem as provas do modo como a gente faz. Então, se você pegar as notas deles e comparar com uma pontuação de um aluno europeu, a pontuação deles vai ser de 72. Eles vão ser considerados abaixo da média porque eles estão sendo comparados com pessoas que têm acesso a uma educação que eles não têm. Isso quer dizer que toda a população do Quênia é burra? Não, eles são extremamente inteligentes e eles desenvolvem os próprios métodos de pesquisa, o próprio método de ensino e o próprio sistema avaliativo, porque eles fazem provas com uma estrutura diferente de pergunta e assinalar resposta. Eles têm uma estrutura argumentativa. Basicamente, quando você submete um teste de QI sem saber o que ele faz, você tá colocando um peixe pra correr num triatlon. E é só isso. Não é uma prova que foi feita baseada numa constituição social dos caras. Ou na nossa aqui no Brasil mesmo, como a América Latina. Já foi comprovado, por exemplo, que o nosso Enem é muito mais difícil que vários exames de admissão de universidades dos Estados Unidos, que são consideradas tops de linha, mas isso não torna os jovens de lá mais burros que os nossos. São exigências diferentes de povos diferentes, com preparos diferentes. Então a escola te condiciona a ter uma mente pequena e muitos gênios se perdem nesse caminho porque é como se você colocasse uma águia num galinheiro. Aqui, o cara só usa uma falácia. Primeiro, porque a escola brasileira não é estruturada nessa lógica de QI, desde o fim da ditadura militar. Segundo, porque ela abrange pessoas de diferentes graus de inteligência e capacidade cognitiva, não torna a escola negativa, torna a escola inclusiva. E não, você não é obrigado a aprender como uma pessoa mais, entre muitas aspas, burra que você. Você recebe o conteúdo no tempo previsto para o seu cérebro de adolescente aprender a matéria. E se você aprende mais rápido, você é classificado como uma pessoa de altas habilidades. Mas tem sempre um burro que não Ela ia entende, começar a né? achar que é uma galinha e ia se comportar como uma galinha e muito provavelmente ia morrer sem saber que ela pode voar. Aqui, me desculpa. O cara tá só inflando o próprio ego e sendo um pouquinho arrogante. Essa história do condicionamento é um ramo da psicologia que também já foi considerado como ultrapassado. Embora existem dados que mostrem que você é influenciado pelo seu meio social, também existe a comprovação de que o seu intelecto é exclusivo seu, e ele não consegue ser completamente moldado ou domado. Não existe lavagem cerebral, e o mais próximo que a gente tem é o Pavlov. Uma prova disso que você mesmo diz, que você é obrigado a se condicionar, é você, que não se condicionou. Você se vende como diferente, que lutou contra o sistema e não se perdeu, mas você frequentou a escola a vida inteira. Qual que é o sentido desse argumento? Pelo seu argumento, a escola falhou até em te prender nessa caixa de QI inferior. Isso não acontece. E além das escolas, eu percebi como tudo que envolve ensino também é ultrapassado. Eu comprei alguns cursos online pra dar uma olhada e é tudo uma bosta. Parece que você tá numa aula na escola com o professor ali escrevendo na lousa, só que online. E o problema disso é que eles não cortam os erros de gravação, eles não editam as aulas, não tem um roteiro que eles estão seguindo. É meio que tudo feito no improviso ali, como se fosse uma aula normal
normal na escola. Agora vamos deteriorar tudo que envolve ensino. Beleza. Todo mundo lembra do que ele falou no começo do vídeo, certo? Que qualquer vídeo do YouTube poderia ser melhor. Qualquer vídeo no YouTube que tenha um roteiro e seja editado por alguém com mais de 2 neurônios é melhor do que a escola. Agora ele tá criticando aspectos técnicos de vídeo. Essa é a primeira crítica válida que ele faz. De fato, se um vídeo que é feito pra ser rápido e dinâmico deixa esse tipo de erro, ele distrai o aluno e perde a atenção dele. Mas ele tá generalizando uma gama de cursos online por aí, baseado novamente na experiência que ele teve individual, o que não é um bom argumento. Se ele quisesse aprender a desenhar, por exemplo, e comprasse um curso do Guilherme Freitas, o argumento dele cairia por terra. Por quê? Bem, porque é um curso bom, mas eu já chego lá pra estruturar isso. Fala galera, na aula de hoje a gente vai aprender a como criar sua própria engine. Aqui ele faz um insert de algo que é pra ser engraçado, mas reflete bem a realidade. Existem sim milhares de tutoriais no YouTube, que são gratuitos, e que ele disse que são melhores do que a escola, sendo ruins. Ele repete que aprender vendo os erros de gravação tá ultrapassado, porque as pessoas veem vídeos em 2x porque não querem perder tempo. E eu concordo, ver erros e uma didática ruim que enrola o aluno é ultrapassado mesmo. Sabe quem falou que isso era ultrapassado? Comênius, um pensador de 1500, quando ele escreveu o primeiro livro chamado Didática Magna, explicando como a didática funciona. Naquela época, ele já julgava que professores enrolarem o aluno era um método de ensino ultrapassado, e todo mundo que estuda o mínimo de didática não faz isso. Isso que a gente vê em tutoriais do YouTube não é didática, é uma pessoa sem preparo e sem muita vontade tentando explicar algo sem se importar com o aluno que tá assistindo. Então sim, é ultrapassado, mas não se compara nem de longe com a estrutura de ensino de uma escola, que tem horários, pautas, apostila, conteúdos que são ligados e planejados uns aos outros e escolhidos a dedo para que o cérebro de um adolescente consiga aprender no tempo que ele tem. Comparar o ensino de uma escola com um vídeo no YouTube é uma besteira sem tamanho. Então essa forma de aprendizado tá extremamente ultrapassada. Porque algo que você poderia aprender em 10 minutos se torna 1 hora, sendo 50 minutos do professor errando, pensando, desenhando, ilustrando, raciocinando, estruturando o que ele vai falar na cabeça dele. Aqui ele tá criticando o curso de um professor que não tem didática. Beleza, próximo ponto. Por que você acha que uma faculdade tem 4, 5, 6 anos? Que delícia. Chegamos na faculdade. Vamos lá, mano. O que tu tem pra falar sobre faculdade? Não é porque leva 6 anos pra aprender algo. É porque eles querem te segurar por 6 anos pra você pagar 6 anos de mensalidade. E isso faz a maioria das pessoas desistirem de concluir porque é muito chato, é maçante. Eles não se preocupam em fazer algo dinâmico, divertido, que te mantenha com vontade de continuar. Uma faculdade dura em média 4 anos, tirando alguns cursos específicos como medicina. E sim, não leva 4 anos pra você aprender algo. Leva 4 anos pra você aprender uma grade curricular completa. Na pedagogia, por exemplo, eu tive 2 semestres em que toda segunda-feira eu tinha que sentar a bunda na cadeira e estudar estatística e flutuação de mercado. E no outro semestre eu tive que estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como as leis de se abrir um pequeno negócio, porque além de dar aula, o meu curso me preparou pra como abrir uma escola do zero. Então não é algo que seria possível aprender em 1 ano ou 2, sem falar em todas as aulas aplicadas, como didática no ensino de ciências, de português, de geografia, didática infantil, didática para adultos, estatuto da escola, organização escolar, material, divisão de classes, brinquedos, brincadeiras e por aí vai. A faculdade, se não for uma meia boca, vai te ensinar conhecimentos específicos para você ser qualificado como um profissional e não fazer merda em sociedade. E nem traumatizar alunos. Existe sim faculdades pagas que vão tentar te reprovar para tirar o seu dinheiro e te manter mais tempo lá. Mas até elas têm grades curriculares que são necessárias para você aprender a fazer o básico do seu trabalho. A faculdade não se preocupa em fazer algo dinâmico ou divertido que te mantenha com vontade de continuar. E bem, se a gente for pro espectro político, a gente pode dizer que no capitalismo a maior vontade de continuar um curso não é a diversão. É ganhar dinheiro. Você tá na faculdade para se formar um profissional e ganhar dinheiro. Essa é a sua motivação. E infelizmente é o mundo que a gente vive. As pessoas em sua maioria não fazem as coisas porque é legal e divertido, mas porque isso vai beneficiar elas de alguma forma. Idealmente não seria assim, mas é como as coisas são. E graças a isso, os cursos online sobre absolutamente qualquer coisa meio que ganharam uma má fama. Tem muita gente que tem preconceito, porque de fato tem muita porcaria nesse meio. Aí agora ele volta pros cursos online, e que eles ganharam uma má fama. Esse é o gancho pra ele introduzir que o curso dele vai ser diferente de todos os outros. Concordo, tem muito curso online e professor de escola sendo ruim, mas ainda assim a escola acaba sendo menos pior do que um curso justamente por conta da estruturação ser pensada por muitas pessoas.
alunos, e não por um cara só que nunca estudou didática. Porque as aulas de um curso não podem ser exatamente como um vídeo no YouTube, ensinando da mesma forma, com edição bonitinha, com roteiro, que ensine rápido, sem enrolação, e ensine de verdade. Chega a ser bizarro, porque o conteúdo no YouTube é grátis e bom, aí quando você paga por um conteúdo, ele é uma porcaria. Não faz sentido nenhum. Aí aqui ele fala dos ideais dele e eu concordo. Por que as aulas de um curso não podem ser assim? E daí a gente lembra que o conteúdo gratuito do YouTube também, em sua grande parte, é ruim. Ele mesmo, na paródia que ele fez sobre um curso gratuito, demonstrou algo que poderia ser um vídeo do YouTube. A verdade é que a grande maioria dos cursos vai ser ruim porque a grande maioria dos cursos gratuitos e pagos estão sendo entregues por um professor despreparado e desesperado. Então, por não querer me misturar com essa gentalha, eu nunca fiz um curso. E também porque eu sempre achei que eu não tava pronto pra fazer um curso. Porque eu sou só uma criancinha brincando de fazer vídeo pra internet. O que eu tenho pra ensinar pra alguém? Ele não é uma criancinha. Ele tem CNPJ e fecha patrocínio com empresa grande. Tem o próprio negócio, a própria empresa, assim como todo youtuber que fecha patrocínio tem. Isso é um apelo pra emoção, pra gente achar que ele é fofo e humilde. Embora ele tenha inflado o próprio ego durante o vídeo inteiro. Eu tô nessa porra desde que eu era um feto. Mesmo quando eu não criava jogos de verdade, eu via vídeos, eu testava diversos programas, eu tô imerso nesse mundo há mais de uma década. Eu sei o caminho e os erros que você não deve cometer na sua jornada de desenvolvedor. Aí agora ele fala do histórico de vida dele, onde ele se vende como um bom mentor e por que ele é qualificado pra te ensinar. Então se isso não é estar pronto, o que caralhos é estar pronto? Aprender didática. Pelo menos a base. Experimentar dando aulas gratuitas, receber feedback com elas, aprimorar o seu método antes de vender. Eu tenho plena certeza de que eu consigo ensinar alguém a criar jogos. Pior é que você consegue mesmo. Ensinar bem, aí é uma questão de que tipo de aluno você vai pegar. Porque tu não pareceu ter muita empatia com seus colegas de classe que aprendiam mais devagar que você. O que me leva a questionar se você teria empatia com seus futuros alunos, que também não aprendessem na mesma velocidade que você tá esperando. Pra falar a verdade, o curso já tá em produção há muito tempo, e agora ele tá na fase final. Todinho, parabéns pelo curso. Mas me preocupa de verdade que você pensou em entender a motivação dos seus alunos agora que ele já tá na fase final. Isso indica que o seu curso não foi estruturado com os teus futuros alunos em mente, e sim com um aluno idealizado na sua cabeça. Eu quero que seja dinâmico, divertido e objetivo, sem enrolação, sem enganação, sem frescura. Ele descreve de novo os ideais dele, são ótimos ideais. Vamos fazer o Juninho entregar flores pra Jubes Creuza e depois eles irem no encontro e etc. E muitas coisas muito românticas que acontecem quando você entrega uma flor para uma mulher. E tá o Juninho, é só o Juninho, está aqui, é só o Juninho. Aí aqui tem um cofre. É um micro-ondas, mas finge que é um cofre. Aí aqui ele dá uma demonstração do curso dele. E o Todinho é esperto. Mesmo sem ter estudado didática, assim como outros educadores, ele percebe que ele precisa cativar o aluno com informações do cotidiano dele, bem à la Paulo Freire. Então, em vez de usar elementos da vida individual do aluno, já que vai ser um curso online e ele não conhece os alunos, ele apela para elementos de comédia e nomes engraçados. Show de bola. O problema é que ele diz que ele não enrola, mas nessa demonstração ele enrola sim. Só que em vez dele ser um professor falando do divórcio dele, ele mostra um micro-ondas no lugar de um cofre, ele fica enrolando mostrando que a câmera tá girando sem necessidade, quando ele poderia ir direto ao ponto, segundo a crítica dele. E por fim, ele dubla os personagens sem necessidade, enrolando o tempo do curso. Essa enrolação que todo professor faz tem um propósito que logo eu falo, mas eu só quero pontuar como ele se contradiz, criticando a enrolação de outros professores quando ele faz isso. Quero que você assista as aulas desse curso e esqueça que é um curso. Você vai se distrair vendo as aulas e vai ter que assistir ela de novo porque você esqueceu que era um curso, porque você se distraiu achando que era um vídeo legal de entretenimento. Aí aqui ele joga a merda no ventilador. Se a pessoa se distrai e tem que ver a sua aula de novo porque ela esqueceu que era um curso, não foi uma boa aula, foi entretenimento. E existe uma grande diferença nisso. Porque você não tá vendendo entretenimento, você tá vendendo um curso. Apesar de comentarem, eu já devo adiantar que não é possível implementar as dificuldades de um aluno após o curso já tá montado. Dá pra fazer uma gambiarra, colocar mais aulas no final ou no começo, como apêndices, mas toda a metodologia já foi comprometida. Eu não quero só vender o curso e abandonar ele lá. Eu quero fazer eventos dentro desse curso, tipo Game Jams, valendo prêmios em dinheiro pra incentivar a galera a finalizar e criar um jogo de verdade. Inclusive, a primeira Game Jam eu quero que tenha um prêmio de 10 mil reais no Pix. Maneiríssima a ideia de fazer Game Jams com prêmios legais. A ideia de fazer desafios de classe surgiu com La Salle em 1670, junto com diários de classe. Ideia nem um pouco ultrapassada. Tô brincando. Se a gente usa até hoje é porque funciona. É porque deu certo, Em breve, muitas novidades. Tchau. E é isso.
Ele finaliza o vídeo. Então, vamos lá. Eu vou explicar um conceito muito complexo da forma mais simples possível que eu consigo para ensinar vocês por que as pessoas geralmente não aprendem e o que a gente pode concluir com o vídeo do Todinho. Existe uma teoria bem consolidada em que a gente, para aprender, tem que entrar num local chamado de zona de desenvolvimento proximal, que você pode imaginar como uma sala no formato de um triângulo. Lá, o aluno numa ponta vai junto ao professor que está na outra ponta, pegar um conhecimento que pode parecer um grande nó amarrado e que ele vai ter que desatar e transformar em algo que ele sabe. Para pensar nessa história, eu quero que você visualize o espaço como um espaço mesmo. Nele precisa ter 3 coisas. O mais básico de tudo é o conhecimento. Essa bola de fios que tá toda emaranhada. O conhecimento tem que estar lá facilitado e se conectando com coisas que o aluno já viu antes. Ou seja, é um fio que já vem com o aluno. Depois tem que ter o professor lá, como um facilitador de acesso a esse conhecimento. Vai ser a pessoa que vai ajudar o aluno a desatar os nós por conta própria. Se tem um professor lá, sem motivação, egoísta, com um salário baixo, não sendo valorizado pela sociedade, o espaço inteiro está infectado. Se tem um aluno lá, arrogante, cheio de si, que não quer interagir com o professor, ou não quer nem entrar lá, ou só quer pegar o conhecimento sozinho, o espaço também está infectado. E se o conhecimento que está lá está deturpado, está muito avançado, além das capacidades do aluno, ou está subestimando as capacidades dele, já estando todo desatado, o espaço também está infectado. Para um aprendizado acontecer, seja num vídeo gratuito do YouTube, seja numa sala de aula, seja num curso pago online, seja embaixo de uma árvore conversando com alguém mais velho que você, todos esses elementos precisam estar limpos, precisam estar bem condicionados. O conhecimento tem que ser adequado para a capacidade do aluno que ele tem no momento. O aluno tem que desejar estar naquele espaço e o professor tem que desejar ser um auxiliador. Por isso que é impossível ensinar quem não quer aprender. Toda vez que um professor para uma aula e começa a contar uma história, uma piada, uma curiosidade, ele tá, didaticamente falando, te convidando como aluno a entrar nesse espaço, a simpatizar com ele, a não ter medo de que ele te ajude a desembaralhar os nós do conhecimento com facilidade. Existem alunos com altas habilidades, que pelo que o Todinho descreve é o caso dele, e esses alunos são bem prejudicados quando não encontram professores bons ou professores preparados, porque eles começam entrando nesse espaço com boa vontade e encontram já todos os nós desemaranhados. Um bom professor veria a situação e proporcionaria um desafio a mais para esse aluno específico. Um professor desmotivado e cansado da própria vida miserável ignora, porque em teoria o aluno já obteve o conhecimento, já desatou os nós. Isso faz com que um aluno com altas habilidades ou neurodivergente não se interesse em interagir com a figura do professor, e ele não aprende a desatar os nós por conta própria. E no futuro, quando ele bater a cabeça em algo que é realmente complexo, ele não vai ter aprendido as ferramentas de como desatar esses nós. Ele não vai conhecer uma tesoura, ele não vai saber puxar um laço, porque tudo sempre foi dado de mão beijada para ele. E por consequência, ele não vai conseguir também explicar para as outras pessoas como resolver problemas, como desatar o nó delas, não se tornando um professor tão bom. Esse aluno não vai saber como estudar. Ele vai se convencer que tudo é muito fácil ou extremamente inalcançável. E principalmente ele vai pensar que é o professor que explica mal e se exibir da culpa de, bem, falar que ele precisa de mais desafios. Exigir que o professor note ele. Esses alunos que têm altas habilidades acabam sendo condenados por encontrarem professores ruins. Assim como alunos com dificuldade também são condenados quando encontram profissionais ruins. Que é o motivo de que faculdades existem, né? Se você faz uma faculdade, você em teoria aprende como ser um professor bom. Um professor de um curso online não conhece seus alunos, e a chance dele encontrar alunos que ficam nesses casos é enorme, sendo acima da média ou abaixo da média, principalmente em cursos introdutórios, porque provavelmente um aluno de altas habilidades já teve contato com outros cursos antes. Então, se esse professor não consegue pesquisar sobre para quem ele vai dar aula, a chance do curso dele ser muito introdutório e insatisfatório para esse tipo de aluno é muito grande. Existe uma matéria na faculdade de pedagogia só sobre como estruturar um curso, que ajuda a gente a dar ferramentas de como pensar num aluno hipotético, mas sempre em uma média, sem um destaque. Se o Todinho, mais jovem, visse o próprio curso dele, a chance de que ele mesmo se criticasse como aluno seria alta, dado ao modo como ele, como aluno, encara as tentativas de um professor de tornar a zona de desenvolvimento algo mais interessante. Ele provavelmente se criticaria por enrolar lendo diálogos, contando histórias e ensinando pouco por aula. Mas quando ele se coloca na pele do professor, ele inconscientemente acaba repetindo padrões que ele aprendeu na própria escola. Estão nela desde comênios.
mais ou menos na época que eu nasci. Conhecimento que é julgado ultrapassado é visto pelo escolanovismo. Existe toda uma vertente de outra estruturação de escola que pode existir, outros métodos de aprendizado, outros tipos de trabalho, que não se enquadram como cursos, se enquadram numa estrutura de projeto, onde o aluno escolhe o projeto que ele quer aprender e ele vai ver todas as matérias relacionadas a esse projeto, a esse interesse que ele tem. Isso é um método de ensino mais atualizado, de uma vertente de escolanovismo, que é feito ainda assim numa escola, com pares, com outros alunos e com professores como facilitadores, e não cursos online. Cursos online são uma repetição da escola, só que online. E a maioria dos cursos online e tutoriais do YouTube são ruins porque eles não seguem uma regra que foi pensada em 1500, que é de tornar o conhecimento fácil, progredir do mais fácil para o mais complexo, e ensinar o interessante, repetindo apenas se notar que o aluno não aprendeu. Eu não defendo a escola brasileira como um todo, principalmente como ela está agora com essa estrutura do novo ensino médio, onde pedagogos não foram tão bem consultados para formar ela. E ela está sendo feita para formar mais mão de obra do que intelectuais. Mas eu quero aqui mostrar que o que ele disse durante todo o vídeo é bobagem. Existe sim uma falha no nosso sistema educacional feita pelos nossos políticos. O salário dos nossos professores é extremamente baixo e eles chegam cansados e não têm nenhuma motivação para convidar cada um dos alunos deles a entrar numa zona de desenvolvimento todos os dias. Eles não têm força física depois de ter que trabalhar em 3 escolas de prestar atenção em cada uma das suas turmas e eles acabam sendo professores ruins por consequência. Agora, se você for numa escola de elite, onde os professores têm dedicação exclusiva, uma melhor condição de vida, os alunos magicamente aprendem mais e gabaritam vestibulares. Não é uma coincidência, é uma estruturação social feita para que a escola reproduza a sociedade como ela é atualmente. Se um elo da tríade do conhecimento é fraco, não se forma esse espaço e o aprendizado não acontece. Se um aluno é traumatizado com o ensino, ele não vai aprender. Se na casa dele todos os parentes deles dizem o tempo todo que matemática é difícil, que matemática é complicado, que matemática não é legal, ele vai chegar na escola antes de ter trocado uma palavra com um professor de matemática e já vai achar que a matéria é complicada, já vai começar com o pé esquerdo. Se o conhecimento que é ofertado na escola é mal regularizado, se ele não é pensado no tempo de aprendizagem do aluno, exigindo de um aluno normal mais do que ele pode entregar, como a gente está vendo no ensino médio de agora, o aluno também não vai aprender, porque é um nó muito grande para o aluno desatar e para o professor ajudar. Deus, e já foi comprovado que dependendo do que você almoça antes de fazer uma prova, os seus resultados vão ser diferentes, porque até a forma como o seu estômago se comporta afeta a maneira que você pensa e o seu desempenho prático. Ensinar é muito complexo e simples ao mesmo tempo. É complexo porque tem vários fatores que podem prejudicar o seu aluno, e simples porque se você tiver boa vontade, apesar de todos os problemas, e se o aluno tiver boa vontade também, o aprendizado acontece. Mas quanto mais problemas, mais boa vontade se precisa ter. Eu mesma quero montar um curso. Já dei aula de desenho umas 12 vezes de graça no meu servidor para ganhar experiência. E ainda assim, mesmo tendo faculdade, eu não acho que eu masterizei a minha técnica. E não me sinto pronta para isso, porque eu não tenho experiência prática suficiente. Eu fico feliz pelo Todinho tentar. E eu tenho certeza de que como ele tem vontade e conhecimento, 2 fatores básicos para um bom aprendizado, já estão preenchidos. Mas se isso vai se adequar às necessidades dos alunos dele, isso só dá pra saber com experimentação. Etapa que ele mesmo admite no vídeo que foi pulada no desenvolvimento do curso. Realmente hoje, estão sendo debatidas metodologias na academia de como estruturar corretamente um curso de programação. E é um debate fervoroso, pois a tecnologia fica mudando o tempo todo. Da última vez que eu entrei no departamento de tecnologia e educação para pegar uma água, me perdoem pela piada, mas tinha 2 professores lá com tanta atenção que eu não sabia se eu chamava a polícia ou se eu apagava a luz e trancava a porta pelo lado de fora. Hoje em dia, quem se forma como programador tem que atuar tanto como aluno quanto selecionador de conhecimento, deixando apenas a parte do professor como externa. Você tem que montar sua própria grade curricular de acordo com a sua jornada. E montar a grade curricular é algo bem difícil. Então, não falando especificamente do Todinho, mas para todo mundo que quer desenvolver jogos, saiba que não existe ainda um caminho fácil e já pavimentado em que ordem você deve aprender as coisas. Você vai entrar em várias salas, algumas com nós desatados e um professor radiante querendo te ensinar o básico, e em muitas com tantos nós que você mal vai enxergar o professor lá dentro no meio. É um baita desafio selecionar o
o conhecimento pelo qual você tá pronto na hora. E é uma jornada solitária também. Então, seja gentil consigo. E não faça pouco do seu colega que precisa de alguém explicando pra ele de 3 formas diferentes como desatar um nó, só porque você já chegou numa sala com uma tesoura e todos eles já estavam desatados. Tenha empatia, tanto com os seus colegas, quanto com o seu professor, tanto quanto você mesmo. E agora, um adendo. Entretenimento e aprendizado podem parecer a mesma coisa, mas não são. Ainda na metáfora dos nós, se você vê um youtuber como eu, o Todinho, o Gemaplis, fazendo alguma coisa no canal, a gente se comporta como um mágico, não como um professor. Você entra na sala, vê a gente com um nó gigantesco na nossa mão. A gente cobre ele com um paninho, fala algumas palavras mágicas, e quando a gente levanta o pano, o nó tá desatado. Você sente que aprendeu. Você ganha uma leve noção de como fazer, mas você não aprendeu de verdade o truque de mágica. Você só vai estar complicando o seu conhecimento de como aquilo funciona. Existe uma diferença fundamental entre vídeos que são feitos para ensinar coisas e vídeos que são feitos para entreter, pois as partes chatas e complicadas são deixadas de fora e sumarizadas até o máximo. E eu posso exemplificar esse próprio vídeo aqui. Você nesse vídeo tem a impressão de que aprendeu como funciona a aprendizagem, como funciona a zona de desenvolvimento proximal, por que QI não é uma métrica válida, e como alunos de altas habilidades podem se prejudicar durante toda a vida. Mas se eu te fizer uma pergunta específica sobre esses temas, você não vai saber responder, porque o entretenimento é assim, ele te dá o básico e o divertido, e te instiga a ir atrás do resto por conta própria. E eu, e todos os meus colegas daqui do YouTube servem pra te inspirar, não pra te ensinar. Se você tá se divertindo muito com um vídeo, não tenha a ilusão de que você tá aprendendo algo com profundidade. Você tá vendo o básico em um show de mágica, e o resto você vai ter que correr atrás. A menos que eu faça um curso. Tá aí uma ótima ideia, Todinho, valeu. Tô precisando mesmo de uma graninha. Tô brincando. Eu não vou fazer um curso tão cedo porque eu quero ver como os meus colegas se saem antes, coletar dados pra daí soltar um meu, ver as críticas das pessoas, falar com os meus inscritos pra daí eu soltar um curso meu. Eu desejo muito sucesso pro Todinho e pro curso dele, mas honestamente ele falou besteira, e eu não quero que a minha comunidade reproduza esse tipo de discurso, dizendo que a escola é ultrapassada e que cursos online são o futuro ou qualquer coisa assim. Diminuir um método de ensino completamente válido que ajuda grande parte da população só pra elevar o seu não é nada maneiro. Nada contra o Todinho, muito menos contra o curso dele. Ele pode até ter um ótimo curso. Afinal, eu já expliquei que se você tem aquelas 3 coisas no triângulo da aprendizagem imaginário, você consegue aprender, mesmo que o professor não tenha formação. E ele definitivamente tá motivado a ser um bom professor e tem o conhecimento. Aí, o questionamento que fica é, quem que é o aluno ideal que ele imaginou? E bem, era isso que eu tinha pra dizer sobre esse assunto. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Reply, cria curso. Ui? Não, mas me faz um pix. Quem sabe você... Assim, caralho, macetou o menino. Né? Que legal. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida, assim, né? Tipo assim, esse Todinho, ele falou que ele vai fazer esse curso, né? Pra ensinar você a fazer um jogo. Mas ele não tem nenhum jogo, né? Até onde eu sei. Assim, ele não tem nenhum jogo publicado. Ele faz aqueles ARGs, né? Que eu sei, assim. Ele faz as histórias. Mas não sabia que ele tinha jogo, não. Não sabia disso, não. Porque pra você ensinar uma coisa, você tinha que ter, no mínimo, alguma coisa bem sucedida, né? Eu não posso vir aqui e falar assim, vou ensinar a fazer um jogo, sendo que eu não tenho nenhum jogo publicado e eu não tenho nenhum jogo bem sucedido. Aí eu vou ser referência de quê, exatamente? Fazer um jogo, qualquer um aprende, né? Qualquer um aprende. Agora, você ser referência, porque eu acho que quando você vai ensinar alguma coisa, você tem que, no mínimo, ser referência naquilo. Né? Além de saber o que você está falando, que nem o Reply falou. Você tem que ter essa didática, né? Uma preparação para você dar aula. Que no caso eu acho que ele não tem. Então, é isso. Eu achei que macetou com carinho.
Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve, já ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos. E caso você queira aí virar membro do canal, é R$5 por mês e você pode aí ter acesso a vídeos exclusivos, você tem acesso antecipado aos novos vídeos, enquetes exclusivas, a gente tem o nome dos membros no final de todos os vídeos que vai rolar depois desse, emojis customizados e prioridade de resposta. Essa daqui é a barrinha que aparece para você quando você é membro no canal. Aparece essa barrinha aqui, exclusiva de membros, onde você consegue ver aqui todos os vídeos que estão exclusivos para membros. Esses daqui são apenas para membros e tem os vídeos aqui que os membros têm o acesso antecipado. Eu tenho também o canal de games, caso vocês queiram se inscrever. E também tem o canal de lives, né, que é onde eu deixo os VODs das lives. E caso você esteja interessado em um conteúdo a mais, eu tenho também o Privacy, onde você vai ter acesso a tudo que os membros têm, ou seja, os vídeos antecipados do YouTube, postagens exclusivas, tem postagens que inclusive eu só faço aqui, como cosplays, shows, os rolês que eu vou, eu posto, quando eu entrevisto algum famoso, eu posto aqui. E eu respondo o chat, né? Que é o único lugar da internet que você consegue falar comigo. É aqui dentro. Ele é um pouco mais caro, né? Ele é R$19,90. É o preço mínimo, era o que dava pra pôr, infelizmente. Não consigo fazer ele ser mais acessível. Mas é isso aí. Você tem muito conteúdo aqui. Tem 2.000 fotos, 600 vídeos. Bastante coisa aqui. Aqui eu posto fofocas, inclusive, né? Não cito nomes porque eu não quero levar o processo e vazar. Mas a gente fofoca bastante. Então, se você quer aí falar comigo, ter um conteúdo mais pessoal, esse é o lugar para você.